No vídeo anterior, nós aprendemos a nomenclatura dos compostos orgânicos, iniciando pela função hidrocarboneto, não é? Aqueles compostos que apresentam apenas carbono e hidrogênio, e nós tratamos inicialmente dos hidrocarbonetos de cadeia aberta, saturados ou insaturados. Então nós vimos exemplos de alcanos, alcenos e alcinos. Agora nós vamos introduzir, não é, a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia aberta ramificados. E vamos lembrar que uma cadeia carbônica é ramificada quando ela apresentar o carbono terciário, não é? Então, a partir de agora, nós devemos observar a cadeia carbônica principal. Essa cadeia carbônica principal é a maior sequência de átomos de carbono e os heteroátomos que estiverem entre átomos de carbono. E devemos observar a presença do carbono terciário, aonde é introduzido um grupo orgânico substituinte, que nós vamos entender a seguir. Então vamos pegar aqui um primeiro exemplo, não é? Veja bem, eu tenho aqui uma estrutura, não é, representada pela fórmula simplificada, aonde eu tenho uma cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5. Maior sequência de átomos de carbono, não é? E eu observo aqui um carbono terciário. Então, esse carbono está ligado a 1, está ligado a 2, está ligado a 3, então ele é um carbono terciário. E este grupo CH3, que nós vamos, né, conhecer o nome dos vários grupos orgânicos, ele se chama metil. Então, ele é introduzido na cadeia neste carbono. Então, veja bem, a cadeia principal tem 5 átomos de carbono. Então, o prefixo seria pente. A ligação entre os átomos de carbono, ela é simples. Então, o infixo AN. E eu tenho a função hidrocarboneto. Então, o sufixo é O. Então, a cadeia principal é um pentano. Mas eu tenho que localizar esse grupo orgânico que está inserido nela. Esse grupo orgânico, nós vamos ver mais tarde, ele se chama metil. E eu tenho que dizer em que carbono ele está ligado. Então eu vou usar o mesmo raciocínio para localizar as insaturações. Eu devo, então, usar a menor numeração. Começando a numeração pela esquerda, 1, 2. Se eu começar pela direita, 1, 2, 3, 4. Então, o menor número é 2. Então, veja bem, ele vai ser nomeado como 2-metilpentano, né? Desta maneira. Então, nós vamos escrever o nome desta maneira. O 2 se refere ao carbono a que o metil está ligado. Pentano é a cadeia principal. Vamos agora trabalhar um hidrocarboneto de cadeia aberta, insaturado e ramificado. Veja bem, agora eu tenho que localizar a dupla ligação e o grupo orgânico substituinte. Eu tenho uma cadeia formada por 6 átomos de carbono. A cadeia principal tem 6 átomos de carbono. Então, como aqui eu tenho uma insaturação, a cadeia principal ela tem que passar pela insaturação, não é? Então, veja bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É diferente de 1, 2, 3, 4. É diferente de 1, 2, 3, 4, 5. Então, a cadeia principal é essa. Por aqui está passando a insaturação e eu tenho um grupo orgânico inserido neste carbono. Então, a cadeia principal, não é? Por ter uma dupla ligação, a menor numeração tem que ser dada à dupla. Então, se eu começar da direita, 1, 2. Se eu começar da esquerda, 1, 2, 3, 4. Então, veja bem,
eu vou obrigatoriamente começar pela direita e esse carbono aqui, ele é o carbono 2. Se esse é o carbono 2, esse é o 3, esse é o carbono 4. Então, nós localizamos tanto a dupla quanto o grupo orgânico, né, que está inserido na cadeia. Então, o nome certo seria 4-metil-ex-2-eno. Né? Então, vamos observar aqui a nomenclatura. Né? 4-metil-ex-2-eno. Então, veja bem, como, não é, eu começo com um prefixo que inicia pela letra H, eu separo por hífen o nome do grupo substituinte do prefixo, não é? É diferente do exemplo anterior, não é? Como não é H, né? Pente começa com P, eu faço a ligação direta. Aqui não. Então veja bem, dessa maneira a gente observa que quando se tem uma cadeia aberta, insaturada, ramificada, a menor numeração tem que ser do carbono insaturado. É muito importante nós não nos esquecermos disso. Dando continuidade, vamos falar sobre os hidrocarbonetos de cadeia fechada, não é? Então, nós já temos uma ideia de como representá-lo, não é? Então, vamos pegar aqui um exemplo simples, tá? Veja bem, eu tenho uma cadeia fechada, né? Estou formando ciclos aqui. Entre os vértices eu tenho átomos de carbono, eu tenho 5 átomos de carbono, então o nome simplesmente ciclo pent-ANO, ciclo pentano. Eu tenho 5 átomos de carbono, a ligação é simples entre os átomos de carbono e a função é hidrocarboneto. Como é a cadeia fechada, ciclo pentano. Eu posso ramificar essa cadeia, né? Então eu tenho que observar a presença do carbono terciário. E aí, veja bem, eu tenho aqui a presença de um grupo metil ligado a um carbono. Nesse caso, como eu tenho apenas um grupo orgânico substituinte, eu não preciso numerar, simplesmente metil ciclo pentano. Eu não tenho que fazer nenhuma referência para dizer que ele está no primeiro, no segundo. Ele sempre, nesse caso, estaria no primeiro e eu vou omitir, não é, a posição. Então, quando eu tenho numa cadeia fechada apenas um grupo orgânico substituinte e eu vou simplesmente dar o nome, ciclo, nome da cadeia. Agora, se você apresenta 2 grupos orgânicos substituintes, como aqui, né? Eu tenho esse grupo que é o etil, esse grupo aqui é o metil. Eu vou colocar como sendo o número 1 aquele que em ordem alfabética vier primeiro. E vem antes de M. Então, se esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, ou 1, 2, 3. Então, eu vou usar sempre a menor numeração. Então, eu digo 1-etil-3 metil ciclo pentano. Não é? Então, é o mesmo raciocínio. Agora, vamos supor que você tenha uma cadeia fechada insaturada. Então, aqui existe a presença de uma dupla. Nesse caso, a dupla ela tem que estar na menor numeração. Se eu chamo esse de 1, esse é o 2. Se eu chamo esse de 1, esse é o 2. Então, eu faço no sentido anti-horário e no sentido horário para descobrir qual é a menor numeração do grupo orgânico que está substituindo aqui, que está ligado ao carbono. Aqui eu tenho uma cadeia ramificada. Então, se eu chamar esse de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, é indiferente, né? Então, eu vou dizer, vou escrever 4-metil ciclo penteno. Veja bem, em devido a insaturação aqui.
não é certo? Eu espero que vocês tenham compreendido, não é? Para que a gente possa prosseguir. Qualquer dúvida, por favor, não é? Mande mensagem. Obrigado.